Salve, salve galera, beleza? Hoje quero bater um papo um pouquinho diferente com vocês, que inclusive foi um pedido feito por um dos inscritos aqui do canal. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vamos bater aí a meta dos 4.000 e chegar logo nos 5.000, que é a grande meta aí do primeiro semestre, que acabou ficando comprometida aí por conta dos últimos 2 meses, né, desses problemas que eu tenho passado aí. Inclusive, pessoal, queria agradecer demais aí os comentários de vocês, alguns comentários se solidarizando aí, mesmo sem saber exatamente o que está acontecendo, mas nossa, é um carinho muito grande, eu fico muito feliz mesmo, agradeço do fundo do meu coração aí a todos os inscritos do canal. Nós ainda somos um canal pequeno, né, então cada comentário que vocês fazem eu leio, cada mensagem no WhatsApp também eu procuro responder sempre que possível, então agradeço a vocês imensamente. Esse vídeo aqui é para vocês, no caso pro Breno, né, que é um colega aí do grupo, e que perguntou para mim recentemente aí se com essa alta dos fundos imobiliários ainda existe oportunidade, tá? Então eu vim trazer aqui para vocês 4 fundos imobiliários que, na minha visão, tá? Na minha visão, ainda estão muito baratos e não devem continuar assim por muito tempo, tá? Sobretudo quando a Selic começar a cair. Então, de antemão, já peço que vocês se inscrevam aí no canal. Vamos tentar bater essa meta o quanto antes, né? Dos 5.000 inscritos. Deixa o seu like aqui no vídeo também, porque muitas vezes um cliquezinho que você dá, por nós ainda sermos um canal pequeno, faz muita diferença. Então, 10, 20 likes a mais no vídeo faz com que 100, 200, 300 pessoas a mais possam acessar. Vou começar a abrir no meu Instagram, Ian Ferreira ME, tudo junto. Ian com Y, tá, pessoal? Uma caixinha de perguntas. E gostaria de fazer pelo menos uma vez por semana um vídeo aqui respondendo perguntas, tirando dúvidas. Então já peço que você me siga também no Instagram. Vou deixar aqui na telinha para vocês, na descrição também. É o meu Instagram pessoal, mas desde a semana passada eu abri ele e tenho feito várias postagens, né, referentes a investimentos, fundos imobiliários, ações, inclusive investimentos no exterior, dólar, etc. E então peço que vocês me sigam lá também, que vai ter bastante conteúdo legal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui dar uma analisada primeiramente no IFIX, pessoal. Olha só que gráfico interessantíssimo que a gente tem aqui, né? Veja que o IFIX, ele chegou aqui na sua mínima, muito próximo da sua mínima, né, do último ano, aqui mais ou menos no final de março, né? Veja aqui com 2.744 pontos. E percebam que daqui em diante houve um rally absurdo, né? Então teve aqui um incremento muito alto, saindo do 2.700 pontos para 3.155 pontos, ou seja, os fundos imobiliários, eles já estão antevendo a queda da Selic e já estão se valorizando. Inclusive, é uma característica natural do mercado se antecipar, né? Então, os juros futuros já vem caindo aí consistentemente nos últimos meses, o que contribui aqui para a valorização dos investimentos em renda variável, tá? E quando eu digo aqui renda variável, eu me refiro também às ações. Vocês podem perceber que o Ibovespa aí chegou a bater os 120 mil pontos novamente na semana passada. Teve uma pequena queda agora, né? 117, 118 mil, mas a tendência natural com a queda dos juros é que sim, os fundos se valorizem, tá? Então a cotação dos fundos devem subir. Mediante isso, e considerando aí o questionamento do nosso colega Breno, eu separei aí 4 fundos imobiliários, sendo 2 fundos de papel e 2 fundos de tijolos, tá? Que na minha visão, neste momento, estão com um descontinho interessante que vale a pena ser considerado por vocês, beleza? Bom, pessoal, o primeiro fundo que eu quero trazer aqui para vocês é o BARI11, tá? O Barigui Rendimentos Imobiliários. Inclusive, eu trouxe um review dele completinho aqui no canal na semana passada. Então, se você tiver interesse aqui em conhecer um pouco mais esse fundo, né, mais as suas características, o seu portfólio e tal, recomendo que você assista o vídeo, tá bem completinho, tá bem interessante. Percebam que ele está sendo negociado a R$ 85,20, tá? No último pregão de sexta-feira, que inclusive foi a sua Datacom, tá? Foi anunciado aí na própria sexta-feira 94 centavos de rendimento. Perceba que estamos falando de 1,10%, tá? Em relação ao seu valor de cota. Muito interessante, tá, pessoal? Os últimos 12 meses a gente tem um dividend yield de 13,76%, também bem interessante. E, de quebra, ele ainda está sendo negociado com
PVP de 0,88, ou seja, um descontinho aí aproximado de 12% em relação aos CRIs que compõem o portfólio desse fundo, tá? É um dos poucos fundos de papel de qualidade, tá? De qualidade, que ainda está sendo negociado com um desconto acima de 10%. Isso aqui chama bastante atenção e talvez seja justificado aí por conta das altas taxas que este fundo cobra, né? Comento sobre isso aí mais uma vez, fazendo um convitinho para vocês assistirem o review do Bari, tá aqui no canal da semana passada. Trouxe essa ressalva aqui para vocês. É um fundo bem salgado em taxas. Porém, pessoal, eu não ligo de pagar taxas altas desde que o fundo entregue aí bons resultados, tá? Claro que aí varia de pessoa para pessoa. Vou trazer para vocês rapidamente aqui o comparativo, lembrando que essa planilha é uma planilha onde tem os rendimentos de todos os fundos, ou melhor, dos principais fundos imobiliários de papel e de tijolo, tá? E que todo membro aqui do canal tem acesso. Então considere ser membro do canal também, ajuda a gente aí, dá uma força para o canal continuar. E de quebra você ainda tem essas análises que você pode realizar em cima dos rendimentos que foram entregues por todos esses fundos aqui. Então a gente percebe, por exemplo, que desde o IPO do Bari, tá? Ele teve aí uma média de R$1,06 de rendimento entregue ao cotista. Se a gente for olhar aí os últimos 12 meses, a gente está falando de R$1,02. E se a gente for olhar os últimos 24 meses, a gente está falando de uma média de R$1,10. Ou seja, ele ainda está entregando um rendimento um pouquinho abaixo da sua média, tanto a sua média histórica, né, quanto a sua média móvel aí dos últimos 12 e 24 meses, porém eu tenho uma perspectiva muito positiva aqui para este fundo, sobretudo quando o IGPM voltar a registrar valores não negativos. Inclusive eu falo bastante sobre isso no vídeo exclusivo do Bari, que tem aí no canal, recomendo que vocês assistam, tá? Então eu acredito aí que nos próximos 2 ou 3 meses esse fundo aqui deva pagar mais de R$1, lembrando que ele está sendo negociado a R$85,20, beleza? Bom, o segundo fundo imobiliário, pessoal, é um fundo de tijolo, tá? O Bital é um fundo de logística, tá? De agronegócio. Eu ainda não trouxe um review completo dele aqui no canal, inclusive se você tiver interesse que eu faça uma análise aqui do portfólio e tal, da atual situação e principalmente do fluxo de caixa, que vocês sabem que é o que eu costumo mais dar atenção aqui no canal, né? Comenta aí embaixo que aí eu vou considerar talvez fazer um vídeo aqui sobre o Bital, beleza? Ele fechou o pregão aí de sexta-feira com uma queda acentuada, né, de 3,15%, fechando aí a R$91. Ele também teve a sua Datacom na sexta-feira, foi anunciado um rendimento de 76 centavos, pessoal. Perceba que é um rendimento que vem caindo aí desde o mês de março, né, onde ele pagou 83, manteve 83 em abril e aí caiu para 80 e agora 76 centavos, tá? Isso tem assustado um pouco o mercado, né, junto de outras variáveis envolvendo aí o setor logístico, sobretudo de agronegócio. Porém, percebam que ele está sendo negociado com um desconto muito alto, né? É difícil a gente verificar fundos de tijolos bons, né, sólidos, que estejam negociados abaixo do seu valor patrimonial. E detalhe, o PVP em fundos de tijolos nem é tão importante assim. O valor patrimonial dos fundos de tijolos eles são revistos apenas uma vez ao ano. Então, muitas vezes, o valor patrimonial do fundo está defasado. Como já aconteceu aí em diversos casos, né? O próprio HGLG recentemente não, né? No começo do ano, teve uma subida aí de 5%, salvo engano, tá? Salvo engano, em relação ao valor patrimonial anterior. Então, mesmo assim, mesmo com esse possível reajuste aí natural dos fundos de tijolos, esse aqui está sendo negociado com um desconto de 14%, tá? Bem interessante aqui do meu ponto de vista. O terceiro fundo imobiliário, pessoal, que eu vejo com um desconto muito alto, tá? Talvez aí acima do que ele realmente mereça estar descontado, é o PLOG. Inclusive eu já trouxe aí no canal, né, há muitos meses atrás, um review dele, eu não sei se foi específico dele, ou salvo engano, foi um vídeo sobre fundos de logística, né, onde eu abordo ele. Tem algumas características importantes que vocês precisam entender dele, tá? Perceba que ele tem um patrimônio bem pequenininho, né? 79 milhões de reais só. Outro ponto a se observar é que ele tem uma espécie de complexo de galpões, só que é no mesmo local, né? Lá em Pernambuco. Então ele é basicamente um monoativo.
Se a gente for descer aqui, ó, dar uma olhadinha, perceba que ele tem um único ativo, ó. São 3 galpões ali, um do lado do outro. A vantagem, eu diria, é a localização, né? Ele está muito próximo aí do porto de Pernambuco, que é um dos maiores portos aí de importação e exportação do Brasil, tá? Salvo engano, ele está entre os 3 maiores. Então é uma localização muito positiva, muito agradável, porém ele tem essa questão de ser monoativo, né? Então a gente precisa tomar cuidado aí com fundos que sejam monoativo, que sejam monoinquilino. Então muitas vezes ele vai ter 3, 4 ativos, mas com um único inquilino. Isso acaba sendo um pouco arriscado, né? Porque se esse inquilino acaba saindo do ativo por alguma questão, se tornando inadimplente por alguma outra questão, isso acaba afetando diretamente os rendimentos a serem distribuídos. E perceba que no caso do Pelog, ele ainda teve um problemão, né? Teve um fato relevante recente, vou até mostrar para vocês, ó, que justificou essa queda que ele teve aqui nos últimos 6 meses. Se a gente for pegar aí do último mês, não está aparecendo aqui, né? Vou pegar o year to date. Então vejo que ele caiu aí de R$ 72 para R$ 66, né? Uma queda bem acentuada aí de 5% aí nos últimos 12 meses, tá? Isso porque, pessoal, lá em maio houve esse fato relevante aqui, né? Informando que um dos locatários do Galpão B, lembra que eu falei para vocês que é um complexo um do lado do outro, ele está inadimplente em 50% dos valores de locação referentes ao mês de março, com vencimento em abril. Então veja que o fundo acabou tendo essa queda, né, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, bem acentuada aqui, mais ou menos. Ele chegou aqui a R$ 71 no início de maio e após esse fato relevante acabou caindo bastante aqui a cotação dele, né? Então é um fundo sim para se tomar cuidado, porém quando a gente analisa o valor que ele está sendo negociado, né, é um valor muito abaixo do seu patrimônio, pessoal. Vejam, é um desconto aí de 37%, né? E aí eu pergunto para vocês, será que esse desconto justifica o risco que este fundo aqui expõe o investidor? Honestamente, pessoal, que este fundo aqui possui um risco muito alto, isso não há dúvidas, tá? Mas eu acho que talvez esse desconto de 37% seja um pouco exagerado, tá? Um pouco exagerado, e essa é uma opinião minha, tá? E por isso que eu resolvi trazer ele aqui para vocês. Percebam que o último rendimento foi de 70 centavos e ele está com dividend yield acumulado aí, pessoal, um fundo de tijolo, um fundo de logística, com dividend yield de 13,32%, né? Isso por conta da cotação dele que vem caindo aí por conta desses últimos fatos que eu acabei de elencar a vocês, beleza? E pessoal, por último, o quarto fundo que eu gostaria de mostrar, que é o CVBI, já trouxe um review dele aqui no canal também há uns 3 meses atrás. É um fundo de papel que eu também gosto bastante. Ele tem uma tendência de estabilização de rendimentos, assim como o MCCI. São características que me agradam bastante, tá? Ele fechou o último pregão a R$ 89,60. A sua última Datacom, que salvo engano é no 5º dia útil, tá? Ainda não foi anunciado os rendimentos do mês de junho, mas o mês de maio aí teve R$ 1,10 anunciados. Percebam que é um dividend yield acima de 1,10% também, assim como no caso do Bari 11, né? 1,15%, acredito eu, aqui com essa relação. E o acumulado dos últimos 12 meses de 12,85%, tá? Perceba que ele está sendo negociado com um descontinho menor do que o Bari, né? Mas ainda assim um desconto a ser considerado por vocês de aproximadamente 6% em relação aos CRIs que compõem o portfólio do CVBI. Tá? Então esses 4 fundos imobiliários eles me chamam bastante atenção, seja pela sua qualidade, transparência, preço, rendimentos entregues, média móvel, média histórica, enfim, são muitas variáveis aí que me fizeram selecionar esses 4 fundos imobiliários que eu vejo que ainda estão bem descontados, tá? Então eu acredito sim na valorização destes fundos aqui no longo prazo. Na verdade, no médio prazo, tá? Acredito que nos próximos 3 meses o CVBI certamente vai bater aí os R$ 94, R$ 95. É uma aposta minha, né? Assim como o Bari também. Talvez chegue aí no patamar dos seus R$ 100, como já foi aí há um ano e meio atrás, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, comenta aí embaixo se você quer que eu faça o review do Bital ou de algum outro fundo que seja interessante para você, beleza? E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou postar bastante conteúdo aí relacionado a investimentos, beleza? Valeu, galera, abraço!